Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Com quem? Ela que é servidora pública, analista ministerial do Ministério Público do Estado do Pará desde 2013. Atualmente é pregoeira, agente de contratação, presidenta da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos do Instituto de Direito Administrativo do Pará. Graduada em Direito e pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública, e também palestrante, com um tema super interessante que eu tenho certeza que você, que acompanha aqui o Boletim Diário, vai amar. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Amanda Chiomarino. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela acolhida, todo o povo da Licita Forsete. Ricardo, muito obrigada por estar me deixando super à vontade aqui. E é isso, vamos começar o nosso bate-papo, que já te falei, estou um pouquinho nervosa. Imagina! Amanda, eu quero já agradecer, desde já, em nome de toda a família Forsete, e o seu tema, assim como eu falei, o pessoal ama, porque nós ministramos aqui alguns treinamentos para fornecedor, né? Então eu vou começar aqui meio que como se fosse lá o Globo Repórter, né? Porque você vai falar ali o papel do agente de contratação, mas afinal quem é? Onde vivem, professora, por favor? O espaço é todo seu. Muito obrigada. Vamos lá. O que comem, né? Onde vivem, do que se alimentam, o que fazem os pregoeiros e agentes de contratação? Eu já até adiantei um pouco do que eu ia falar, que na realidade o agente de contratação ele veio na nova lei de licitações como o responsável por conduzir o certame. E, na realidade, ele vai conduzir todas as modalidades de licitação, exceto o pregão eletrônico, que vai continuar sendo conduzido pelo conhecido pregoeiro, que já existia na Lei 10.520, e não muda muito das atribuições do agente de contratação, que tem um nome muito mais pomposo, muito mais bonito para a gente se apresentar, do que o pregoeiro. Mas, para além do nome, da nomenclatura, a gente pode ressaltar que a Lei de Licitações 14.133 trouxe para a gente algumas funções, algumas atribuições que vamos conversar um pouquinho agora a respeito disso. Ele inicia o seu trabalho de acordo com a lei, de acordo com o meu entendimento a respeito da lei, melhor colocando assim, porque a gente vai entrar em polêmica já já. E, na realidade, ele é o responsável por conduzir toda a fase de seleção do fornecedor, que é a antiga fase externa que a gente conhecia. Ou seja, a partir da publicação do edital, a partir da publicidade desse certame, já vai ficar a responsabilidade do agente de contratação e do pregoeiro para atuar em toda essa fase, até o julgamento e a habilitação e a eventual fase de recursos. E por que eu dei essa pausa? Porque eu ia falar que ele iria até a adjudicação do objeto e sua homologação. Porém, não. Essa é mais uma novidade que a Lei 14.133 trouxe para a gente, diferentemente da lei anterior, em que o pregoeiro era o responsável por adjudicar o objeto no sistema, quando não havia recurso. A Lei 14.133 igualou a situação, seja para certames com recurso e certames sem recurso, o responsável pela adjudicação do objeto vai ser a alta administração, vai ser a autoridade superior. Então, o agente de contratação ele vai atuar, como eu disse, desde o início da publicação do edital. O edital está na praça, então, a partir daí, o agente de contratação ou o pregoeiro estarão à frente de todo o certame até a habilitação e eventuais respostas a recursos. O que eu gostaria de destacar, que eu falei que já vamos ter um ponto polêmico, é justamente a elaboração do edital. Que o edital está ali naquela fase limítrofe entre o fim do planejamento, da fase de planejamento, e o início da fase de seleção do fornecedor. Isso a fase de planejamento ela está muito certa de que nós temos os artefatos de planejamento, que seria o documento de formalização da demanda, o DFD,
o estudo técnico preliminar, o ETP, o termo de referência, TR, o projeto básico, anteprojeto, enfim, a depender da sua contratação. E o edital, ele entra ainda na fase de planejamento ou ele já está na fase de seleção? Quem vai elaborar esse documento? E aí eu passo para você, Ricardo, essa polêmica, se eu posso entrar nessa polêmica agora ou você quer aguardar para a gente conversar mais lá na frente? Uma das frentes aqui deste quadro é justamente, eu sempre ponho uma pitadinha aí, se você puder aí, Amanda, já ir falando sobre isso. Eu fiz questão aqui até de mencionar que você tem uma didática boa, eu acho que esclarece ali com relação, se você puder até retomar um pouquinho aqui, ó, com relação à adjudicação, que isso é dúvida tanto do gestor como do fornecedor também, né, deste papel, já que você na prática, se você puder voltar um pouco aí para que o pessoal preste atenção aí e põe uma pedra nesse assunto, por favor, Amanda, e depois vamos de polêmica, com certeza. Com o maior prazer. Então, vamos retomar, vamos andar um passo atrás, só para a gente entender o que veio dessa mudança, desse procedimento. Vamos entender o contexto. Na Lei 10.520, sob a égide ainda da Lei 8.666, que ficou 30 anos em vigor, como que acontecia? Eu vou falar do pregão eletrônico, que acaba sendo a realidade de 80%, 90% das contratações. Eu tirei essa estatística aqui da minha cabeça, mas eu tiro por base o meu trabalho de colegas que eu acompanho. Então, vamos colocar o pregão eletrônico. Na lei anterior, você, pregoeiro, você atuava desde a fase de divulgação do edital, passava pela análise do julgamento das propostas, a habilitação da licitante, da licitante mais bem colocada, encerrava o seu certame sem recurso. Você tomou todas as precauções, você, pregoeiro, tomou todas as precauções, comunicou no chat, esclareceu os pedidos todos no chat do licitante, etc. E aí o certame foi tranquilamente e encerrou sem recurso. Nesse momento, no próprio sistema, se você utilizar o Compras.gov, por exemplo, mas em outros também acontecia dessa forma, assim que você finalizava essa fase de habilitação, aparecia um botão se você gostaria de adjudicar o objeto. Porque nesse momento você passava pela fase de recursos, sem recursos, então o certame estava pronto para ser finalizado. E aí você, pregoeiro, era o responsável por adjudicar o objeto. Caso, no momento dessa finalização do julgamento, quando você finalizasse, colocasse o prazo de recursos e você tentasse encerrar o certame e não conseguisse, porque havia intenção de recurso, primeiro, o licitante põe a intenção do seu recurso, ele não precisa escrever as razões recursais. E aí abriria prazo para que o licitante entrasse com o seu recurso. E aqui não interessa se o licitante entrou de fato com as razões do recurso ou não. Da feita que, a partir do momento em que ele entrou com a intenção de recurso, a adjudicação do objeto já passava para ser atribuição do gestor, ou seja, da alta administração que está cadastrado no seu sistema. Então, recapitulando, não eram as razões recursais, sejam elas procedentes ou improcedentes, que impedia a adjudicação do objeto pelo pregoeiro. Era a própria intenção de recurso. Registrou a intenção de recurso, acabou, pregoeiro, você não podia mais adjudicar o objeto, seu trabalho também já estava concluído, você só teria que responder à manifestação do recurso e aí seguir o trâmite recursal. Após o trâmite recursal, a adjudicação do objeto e homologação seria da autoridade superior. Isso na lei anterior. Agora, como é que acontece na Lei 14.133? Você faz o certame todo bonitinho,
faz o julgamento das propostas, você chama para habilitação, habilita as empresas. Concluiu esse momento da habilitação das empresas, tendo recurso ou não tendo recurso, pregoeiro, não é mais você que vai adjudicar o objeto. Você nem consegue mais ter acesso a essa contratação. Ela já passa para o campo de trabalho da alta administração, do ordenador de despesa, do gestor. Então, essa é a grande diferença que nós temos agora. Eu esqueci agora o número do artigo da Lei 14.133, que é uma lei imensa, mas está como atribuição da alta administração agora a adjudicação do objeto e homologação do resultado. Tanto é que, se você verificar no sistema, o documento que sai unificado de adjudicação do objeto e homologação do sistema. Esse é o cenário que nós temos hoje em dia. E voltando agora, feito esse esclarecimento a respeito dessa modificação trazida pela lei, a gente pode ir de mais um ponto polêmico, que é a elaboração do edital. Posso, Ricardo? Exatamente, eu acho que essa é a hora aí, porque isso também é importante mencionar, né? Que é dúvida de vários, principalmente ali do fornecedor. Ele tem, peraí, quem vai assinar esse edital, quem cria esse edital, peraí, isso aqui estão direcionando para fulano, para ciclano, fica aquele monte de informações, né? As teorias da conspiração, mas está aqui a professora Amanda para colocar uma pedra nesse assunto. Então, por favor, Amanda, mais uma vez, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Então, você tocou num ponto muito importante, que é justamente a questão de responder pedidos de esclarecimento, de quem fez esse edital, está direcionado ou não está. Por quê? Porque isso gera pedido de esclarecimento e impugnação ao seu edital. E por que eu quero focar primeiro nessa consequência? Porque a Lei 14.133 trouxe para a gente o princípio da segregação de funções. Ou seja, quem atua na fase de planejamento, que é até um jargão que já ficou conhecido, que é quem planeja não julga, quem julga não adjudica, né? não atribui responsabilidade, quem adjudica não faz controle interno, quem julga não faz também controle interno, não faz assessoria jurídica. Então, cada agente público é responsável por um momento dessa contratação. A gente chama agora, né, a doutrina chama que a licitação ela é um metaprocesso de contratação, porque é formado por vários processos dentro de um grande processo. E aí, nós teríamos um cenário meio complicado, para ser bem suave nas minhas palavras. Veja só, se você, pregoeiro, elaborou o seu edital desse certame. Você participou, então, da fase de planejamento dessa contratação. Quando chegarem os pedidos de esclarecimento, impugnação, você mesmo vai responder, porque isso é atribuição do pregoeiro ou do agente de contratação. A resposta, pedido de esclarecimento, impugnação do edital, porque isso já vem após a publicação do edital, isso já está na fase de seleção. Toda a resposta a pedido de esclarecimento e a impugnação, ela faz parte do edital. Ela deve ser publicada e fazer parte do edital. Se houver alguma interpretação, se eu tenho alguma cláusula ali que demanda alguma interpretação que não esteja tão clara no edital, e você esclarecer isso no seu pedido de esclarecimento ou alguma impugnação, os outros licitantes e esse mesmo que entrou com o pedido vai interpretar essa cláusula de acordo com o edital e de acordo com a sua resposta. Então, ela vai fazer parte. Concorda que, se no momento em que eu estou elaborando o edital, depois eu mesma, sem isenção de ânimos, sem nenhuma forma de uma dupla análise, eu vou responder a mesma coisa que eu já teria visto no momento anterior, é meio complicado. A gente não teria aquele double check, tipo, já um servidor anteriormente atuou na fase,
viu que aquela cláusula é X. O licitante leu, entendeu Y. Aí ele vai perguntar para o pregoeiro. Aí o pregoeiro, uma terceira pessoa, vai estar isento de qualquer interpretação anterior e vai analisar aquilo ali, junto com a sua equipe de apoio. Então, quando a gente pensa numa segregação de funções para evitar máculas ao processo, evitar fraudes, evitar corrupção, é interessante que hajam equipes diferentes atuando em cada fase. Só que isso que eu estou falando é um mundo ideal. É uma realidade que a gente tem hoje na União, a gente tem alguns estados e poucos municípios. A gente sabe que em vários municípios e em alguns estados também, eu acredito, em algumas secretarias, nós temos muitos órgãos, né? Então, é muito difícil cravar onde que tem essa segregação clara e onde não tem. Mas a realidade é que em muitos órgãos não tem como. Há apenas uma pessoa, um pregoeiro, ou então, no máximo, 2. Como é que a gente pode, então, tentar mitigar esse problema? Bom, se no certame 01 foi o pregoeiro A que vai atuar, que foi designado para atuar nesse certame, então o outro vai ser a equipe de planejamento, a equipe formada por uma pessoa, a equipe de planejamento. No próximo certame, esses papéis vão se inverter. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em que o mesmo servidor atue em 2 momentos distintos, desde que não no mesmo processo. Então, a resposta para a pergunta, quem elabora o edital, penso que aí seria a cargo de uma parte da equipe de planejamento. Tanto que a minuta do edital, ela também é considerada, para alguns autores, um artefato. A minuta do edital, ela vai passar por aprovação da assessoria jurídica, ela passa pelo controle interno, até que esteja afinada, esteja toda correta para a publicação. E aí deixa de ser minuta e passa a ser o documento mesmo, passa a ser o edital. E aí, como é que a minha linha de raciocínio? Tentando adequar o princípio da segregação de funções a essas realidades em que há carência de pessoal ou então carência ainda de capacitação, que seja feito um rodízio entre os atores envolvidos ali. Se nós tivermos 2 pregoeiros, um atua na fase de planejamento e outro na de seleção do fornecedor, no próximo certame eles trocam de lugar para ver um rodízio e cada um atuar em determinado momento. Se nós pensarmos num órgão grande, com uma estrutura boa, que tenha como fazer esses papéis realmente em equipes distintas, aí não tem nem o que questionar. O edital ele pode ser elaborado pela equipe de planejamento e já chega pronto para o pregoeiro. Agora, o pregoeiro não vai ler o edital? O pregoeiro vai pegar aquele documento e já publicar? Não. Aí também não dá. Aí a gente tem que, poxa, pregoeiro, vamos ler, vamos entender. O pregoeiro vai fazer, o agente de contratação vai fazer contratações de vários objetos. Obras, serviços, obras de engenharia, serviços comuns, várias coisas. É claro que a gente não vai ser especialista em tudo. É claro que eu não vou entender de certas especificidades técnicas que tem no ramo de soluções de tecnologia da informação. Mas uma lida no edital prévia para tentar entender quais são os requisitos de habilitação que eu vou precisar na fase de habilitação. Deixa eu tirar daqui, colocar no meu resuminho. O que eu vou precisar para analisar julgamento de proposta? Que documentos eu vou pedir? Porque também o pregoeiro ele pode fazer diligências. Então, diligência para complementar a informação que já foi colocada pelo licitante ali no momento do certame. Então, para o próprio pregoeiro saber como ele vai atuar na condução desse certame, ele tem que ler o edital antes. Então, o fato de ele não elaborar não vai tirar dele a responsabilidade de estar ciente de todas as cláusulas do seu edital.
Não tem problema nenhum nesse momento. Então, o que a gente precisa entender é que a segregação de funções, ela hoje existe, ela deve ser respeitada, mas também isso não significa que, por ser uma segregação de funções, eu não vou ver o que foi feito na fase anterior. Eu vou simplesmente deixar acontecer. E aqui eu coloco que vai ter gente que vai ver e vai pensar, não, está completamente maluca, professora. Não tenho como fazer isso. Eu vou elaborar, eu sou pregoeiro, eu vou elaborar meu edital, eu quero continuar fazendo isso, não tem problema nenhum, é só um modelo que eu vou colocando e tarará, tarará, tarará. Tudo bem. Claro, eu entendo a realidade, eu entendo que a prática, às vezes você já está acostumado a fazer tudo isso, tudo bem. Só que em algum momento em que você vai estar preenchendo um modelo, você pode ter um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Porque aquele documento exigido ali, poxa, se tivesse talvez numa equipe de planejamento, não teria sido exigido esse documento, que pode impactar ali na fase de habilitação. Um documento totalmente desnecessário naquela contratação ou até incabível. Então, há essas peculiaridades aí. Está mencionando aí, é interessante, porque realmente, principalmente o licitante, ali, o fornecedor, ele batalha muito para isso, para que seja pelo menos feito, e como você bem mencionou, no mínimo a 4 mãos, né? Já que muitos municípios nós entendemos a realidade, nós já recebemos aqui na nossa sede, por exemplo, um município onde o pregoeiro era aquela pessoa que era um faz tudo mesmo. Ele conduzia ali o processo, ele criava o processo. Inclusive, no dia que ele veio aqui, ele estava vindo da cidade de São Paulo, porque ele veio de uma entrega técnica, onde ele também fazia avaliação do equipamento que ele estava recebendo lá, e ele falou, essa é a minha realidade, né? Então, talvez, este vídeo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito útil para ele aí, para vários outros gestores aí também, e o fornecedor que deve estar vibrando ali, porque realmente ele precisa dessa dica, e você, já que é um agente de contratação aí também, fica mais fácil você endossar, e você está dando uma dica imprescindível. Com certeza você vivencia isso, e às vezes o simples, né, professor, é para trazer já uma solução, para não correr o risco aí de esse copia e cola, isso é um risco enorme que sempre existiu. Eu, na época que atuava bastante como consultor, eu lembro de uma determinada secretaria, e eu falava que o edital, eu sabia até como que viria, porque eles só colocavam lá o substituir, né? De 2023 para 2024, e publicava novamente. Mas você tinha certeza de como que ia ser ali aquela entrega, né? Tudo, porque o edital ele era igualzinho. Amanda, ó, assim como falamos nos bastidores, eu tinha certeza que ia ser uma entrevista e tanto aqui, que vamos ficar com gostinho de quero mais, né? Mas já é uma tradição aqui do Boletim Diário, e eu tenho que aproveitar porque você, como pregoeira, como agente de contratação, deixar uma dica aí para os fornecedores, não necessariamente dentro do seu tema, mas coisas que você viu, de repente positivo ou negativo, atuando aí como uma pregoeira, que você tem notado aí nova lei de licitações, sei lá, erros que eles ainda continuam cometendo, coisas positivas que você tem analisado, que tem sido muito, muito bom também. Então, por favor, professora. Certo. Você falou aí sobre documentos que você já sabia como iria vir, bastava um Ctrl+C, Ctrl+V. Me recordou uma situação que eu já vi acontecer também, de justamente numa situação dessas, em que o edital foi apenas sendo atualizado dessa forma, em vez de ter sido feito um planejamento mesmo, tipo, vamos ver pela gestão e fiscalização do contrato anterior o que deu certo, porque a ideia é essa. Quando nós colocamos um processo de contratação com vários atores atuando, é que cada um faça seu trabalho, mas eles se comuniquem. Então, quando você tem uma fase de gestão e fiscalização de contratos, você vai ver o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado, vamos ajustar no próximo planejamento, para a próxima contratação a gente não ter o mesmo problema. Só que essa atualização desse edital foi nesse nível, deixa eu só fazer um localizar aqui, trocando ali. O que é que aconteceu? Foi pedida uma certidão que não era mais exigida para aquele tipo de objeto. E aí, no momento do certame, os licitantes começaram a pedir, olha,
vou pedir a minha desclassificação, eu não tenho essa documentação. E aí o pregoeiro falou, bom, se está exigido aqui, eu não posso não cumprir o que o edital está falando. Não fui eu que elaborei, foi uma equipe técnica, porque na equipe de planejamento nós temos uma parte técnica daquele objeto, que tem a expertise, que tem um conhecimento técnico. Então, se o conhecimento técnico exigiu essa certidão, é porque precisa. Aí o pregoeiro desclassificou. E aí foi chamando as outros fornecedores, né? Até que chegou já quase no final, eram uns 6 ou 7, eu não me recordo, né, dessa situação. E aí, no final, um chegou e encaminhou uma nota técnica para dizer que não era mais exigido, que não sei o quê, que era um erro do edital. O que aconteceu com essa licitação? Ela foi anulada. Ela não pode ser mantida, porque se fosse para ser mantida, a gente tinha que ter chamado só o primeiro colocado. O pregoeiro chamava o primeiro colocado, a certidão ninguém iria ter, estava já desatualizado esse entendimento. A realidade é que esses copia e cola, uma hora vai dar errado, e uma hora pode causar um prejuízo para o seu órgão. Nessa busca de vamos ser mais rápido, ser mais célere, é rapidinho, a contratação sempre foi feita dessa forma, pode causar um prejuízo. Agora, vamos falar dessas inovações da nova lei de licitações. Acredito que todos os fornecedores já estão atuando em pregões e em contratações sob a Lei 14.133. E o que é que a gente está vendo agora? Que o documento, seja a proposta ou o documento de habilitação, você não preenche, você não anexa mais no sistema. Pelo menos não no Compras.gov, eu sei que alguns outros também não. Eu falo do Compras.gov porque a minha realidade é o Compras.gov, é o que eu mais sei, eu atuo nele todos os dias. Também tem treinamento, já fica aqui também a dica de treinamento no sistema Compras.gov, que eu ministro. Mas não é apenas esse sistema. Conversando com colegas que atuam com outros, que operam outros sistemas, não quero falar nenhum para não ser injusta de esquecer outros. Mas o que acontece? Hoje em dia, o fornecedor cadastra a sua proposta com as informações que são pedidas ali na tela, marca, modelo, fabricante, quantidade, valor unitário, valor máximo, etc. E aí, na hora, quando é que eu vou apresentar a minha proposta? Após a fase de lances, quando o pregoeiro convocar. E aí, ele vai abrir o anexo no sistema e é um momento em que eu peço fornecedores, em nome de todos os agentes de contratação, fiquem online. Pelo menos aguardem um bom dia, uma boa tarde do pregoeiro, que é o momento em que ele abre o chat. Aí você fala, pregoeiro, não tem como encaminhar agora. Você me dá um prazo maior, você pode... Enfim, converse, peça. Por quê? Porque você não vai deixar nem o pregoeiro sem saber o que está acontecendo e nem os outros licitantes. Principalmente quando acontece empate nas propostas. Nós temos, então, 4 etapas desse desempate de propostas hoje. Estão no artigo 60, que vai aparecer aí na sua tela. Nós temos aqui, então, o primeiro, que é a disputa final, que ela é efetuada no sistema, e é nesse momento que eu peço a atenção de vocês, licitantes, por favor, encarecidamente, para evitar que a gente caia numa das etapas em que a gente ainda não tem regulamentação, fiquem online nesse momento. O que eu indico para os alunos que me procuram, para as aulas que eu dou e na própria atuação minha e dos colegas que atuam no meu órgão, que a gente não faça o desempate no mesmo momento em que a gente constatou esse empate. Eu estou aqui julgando o item 1. Poxa, eu vi que tem empate. Só que pode acontecer dessas empresas empatadas não estarem online. Então, eu vou suspender a sessão e vou chamar no chat, vou convocar no chat para o dia seguinte ou tal hora do mesmo dia,
que as empresas XYZ empatadas estejam online nesse momento para efetuar o desempate no sistema, que é 5 minutos de disputa, você dá um lance, um único lance e encerra. Se você conseguir desempatar nesse momento, poxa, maravilha, o pregoeiro vai te amar e você vai ficar muito feliz também que você conseguiu esse item para você, para sua empresa. Acontece que a realidade ela tem sido bem diferente. A gente convoca para o desempate, as empresas não aparecem, não atendem a convocação e a gente fica sem conseguir saber se o licitante estava online ou ele não estava online ou ele não podia negociar aquele preço, porque também tem isso. Às vezes o licitante já está no seu menor valor e tudo bem, mas poxa, avisa no chat. Poxa, senhor pregoeiro, verifiquei que estou empatado, mas eu já estou no meu melhor valor, não vou conseguir abaixar, dar nenhum outro lance. Eu acho que se nós conseguirmos ter uma transparência, tanto do lado daqui, do pregoeiro, quanto do lado do licitante, todas as partes vão ganhar. Voltando aqui para o empate, né, para as hipóteses, para os critérios de desempate, melhor dizendo, após a disputa final, nós temos a avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes. Qual é o problema? A gente ainda não tem um regulamento, a gente ainda não tem muito... Alguns estados estão regulamentando, mas também tem uma polêmica. Precisa de uma regulamentação do TCU, por exemplo, ou então de alguma lei geral que valha para todos os estados, municípios e União, porque é muito complicado você estabelecer desempenho contratual prévio, estabelecer o limite a partir de quando para trás isso vai contar, vai ser só a partir da 14133 ou da 8666, mas a partir de que momento e qual vai ser o peso desse desempenho contratual? Porque a gente pode imaginar uma situação em que o estado do Pará, da onde eu falo, tenha o peso 1, mas para esse mesmo objeto, o estado do Rio de Janeiro pode ter peso 3. Então, vamos ter uma quebra de isonomia. Percebe como é muito complicado a gente ainda pensar em utilizar sem maiores esclarecimentos, sem maiores regulamentações. Então, a gente não usa ainda o inciso 2. Passando ao inciso 3, temos o desenvolvimento do licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A gente já tem um regulamento, porém, esse regulamento ainda carece de um ato do secretário de gestão. Então, a gente também ainda não pode utilizar. Por fim, a gente tem um desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade. Também temos um problema nisso. Vai ser definição do órgão de controle. Vai ser de cada estado? Vai ser da União? Como é que eu comprovo que eu tenho um programa de integridade? Se eu já tiver publicado, utilizando isso, uma compliance, poxa, maravilha. Agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir comprovar eu fornecedor? Então, assim, quanto a gente puder tentar resolver o desempate no inciso 1, na disputa final, que você pode resolver isso para a gente ficando online 5 minutinhos, poxa, não vai ter problema para ninguém esses 5 minutinhos, vai poupar trabalho para todo mundo. Amanda, eu amei a forma como você colocou aí. E realmente é isso. Atenção, fornecedora, pega a dica aí da professora Amanda. Realmente, né? A professora Priscila Vieira, ela criou lá a figura do pregoeiro, mestre dos magos, mas tem o licitante, mestre dos magos também, não é isso? Tem o licitante que some e você não acha mais. Principalmente que agora a gente já não consegue visualizar quantos estão online. No sistema anterior a gente conseguia. Agora não. E aí eu fico assim, meu Deus, estou falando sozinha. E aí depois, no final de tudo, ainda vai querer recorrer, mas no momento que eu estou te chamando para a gente resolver esse problema aqui, você não aparece. Mas aparece quando quer recorrer ali. Já fica aqui o pedido, ó, talvez é o seu segundo tema. Eu tenho que mencionar aqui, a gente acabou não citando muitas vezes, vai aparecer aqui embaixo, ó, o Instagram da professora. Não deixe de segui-la, envie mensagens lá para ela. Eu quero até aqui mencionar, né? Porque tem muita gente, o fornecedor, ele tem aquela visão, pregoeiro, pregoeira, ele imagina aquela pessoa com
já com muitos anos, uma pessoa sisuda. Tá aí, ó, professora Amanda, ó, pregoeira, agente de contratação. É importante que vocês conheçam. Moça jovem, com muito conteúdo. Até é importante a gente mencionar isso, que a nova lei também traz um pouco disso, né? De jovialidade. Eu participei de licitações lá na época da 8666, parecia uma coisa muito arcaica, né? Carimbo para cá, para lá, aquele monte de papel. Isso mudou. Então, a sua figura talvez represente da melhor forma isso daí. E fica aqui o convite, Amanda, num próximo bate-papo aí para a gente falar justamente aí de critérios de desempate. Porque eu vi aí que você mencionou tantas coisas boas e talvez alguns puxões de orelha aí para o fornecedor, né? Que ele também, ele some. Eu brinco aqui, Amanda, que é assim, quem ganhou saiu para almoçar e comemorar e esquece que tem que voltar para o chat. E o que perdeu, ele volta a vender, porque ele já fica triste atrás da comissão dele lá, que ele não vai bater. Só que aí some todo mundo, né? Nós entendemos muito bem isso, porque a gente lida aqui muito com o fornecedor. Amanda, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. A entrevista ficou ótima, tenho certeza que você esclareceu aí dos dois lados, tanto do gestor como do fornecedor, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Amanda, até a próxima e que seja muito em breve. Muito obrigada, eu adorei. Eu adoro falar de desempate, eu adoro falar dessa fase de seleção do fornecedor. Tem muita coisa para a gente conversar. Eu estava nervosa, mas assim, passou tão rápido, eu adorei participar. E meu Instagram, né, que você falou, vai passar aí embaixo. Me adicionem, conversem comigo lá, a gente tira dúvidas, a gente sempre está divulgando lá os cursos que a gente está ministrando, palestras. Então, vamos continuar esse bate-papo depois e eu vou aguardar o próximo convite que eu vou voltar. E com certeza será muito em breve. Amanda, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, até a próxima.